Aí é em espírito e em verdade, sempre colocando o Espírito Santo, que nos impulsiona à adoração, à comunhão com Deus, ao diálogo com Deus, e sempre tendo Jesus, que é a palavra viva de Deus, como regulamentação, como caminho para chegar a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então essa é a verdade do culto. Jesus só se chega ao Pai através do Filho, e impulsionados em comunhão com o Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus, é que nós chegamos a Deus. Depois, dentro da nossa introdução, número 3, a pergunta é: o que justifica a existência de tantos símbolos presentes na adoração hebraica? Então, a revelação divina, como a que foi dada a Moisés. Então, na adoração hebraica foram colocados aí símbolos, né? Temos aí a arca. O que tinha na arca? Dentro da arca tinha as tábuas da lei dadas pelo Pai, né? Monte Sinai, dados a Moisés. Existia ali também um vaso contendo maná, o pão, o alimento, né? Pão que desce do céu, representando o Filho, Jesus Cristo. E temos aí também a vara de Arão que floresceu, ou seja, a vida doada, né? A manifestação da vida que representa o Espírito Santo. Então dentro da arca está aí o Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa arca é a presença de Deus entre os hebreus. Deus levava essa arca, porque onde estava a arca, estava Deus. Onde eles iam, levavam Deus com eles, representado pela arca. Mas ninguém adorava a arca. Então era uma representação, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, ninguém adorava. Quando começaram a adorar a serpente foi destruída, feita em pó e jogada, né, à água. Porque não pode ser nenhum objeto adorado e colocado no lugar de Deus. Pode haver uma representação, assim como existe uma cruz. Nós não podemos adorar a cruz, carregar a cruz no pescoço como sinal de adoração, ou que essa cruz vai nos livrar de alguma coisa, como um amuleto, nada disso. Agora a cruz, nós olhando uma cruz, ela representa para nós o sacrifício de Jesus. Nós olhamos e lembramos, é um memorial, mas não pode ser adorada e nem ser usada como amuleto, né? A cruz não vai fazer nada por nós. Quem fez alguma coisa por nós foi Jesus, que morreu numa cruz. Então, são coisas que eram usadas. Ali tinha um castiçal, né, com as lâmpadas acesas, né, com óleo ali sendo derramado para que essa lâmpada fique acesa, representando a presença do Espírito Santo em nós, para ficarmos sempre aí acesos, né, alegres, vivos, né, demonstrando na hora do culto uma alegria, uma vivacidade, uma participação, uma alegria realmente de estar na presença de Deus, que vem com a presença do Espírito Santo. Existe lá também a mesa dos pães de proposição, que é exatamente a presença ali do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? Existe ali o altar do incenso, que são as orações, onde se oferta então as orações a Deus, onde nós vamos orar por nós e pelos outros também, intercedendo. Então existe toda uma representação para se chegar até Deus. Então começa lá fora, no altar do sacrifício, se oferece um sacrifício. Depois vamos aos pães, né? Depois ao candelabro, depois ao altar de incenso. Depois daqui se chegava ali, então na presença de Deus, dentro lá do véu, onde estava a arca, e por cima da arca a tampa da propiciação, onde era ofertado o sangue, né, de um animal, de um bode ali. Uma vez por ano só o sacerdote podia entrar, e tinha que fazer toda uma preparação para entrar lá dentro e ofertar essa oferenda a Deus em lugar do povo, para que o povo fosse perdoado pelos seus pecados. Mas quando Jesus se ofereceu, ele entrou no Santo dos Santos, mas não aqui em tabernáculo feito por mãos humanas, mas entrou no céu, oferecendo-se a si mesmo um sacrifício perfeito, único e eterno, nunca mais precisa fazer.
Então, ele já se ofereceu, já fez isso, é completo o seu sacrifício, foi aceito por Deus. E agora nós temos livre acesso a Deus, não precisamos mais do véu, o véu foi rasgado, a presença de Deus está aí, você pode entrar na presença de Deus, adorar a Deus, chegar para Deus, falar com Deus, ouvir Deus falar com você, receber de Deus a sua manifestação poderosa, ser curado, batizado com o Espírito Santo, liberto de toda a opressão maligna. Você tem direito agora de estar diante de Deus, você é filho de Deus, o filho anda pela casa, entra no quarto do pai, conversa com o pai, tem toda a liberdade de contar toda a sua vida para Deus. Então, é diferente agora. Mas no culto judaico, existiam ali várias coisas que eram símbolos, que eram coisas que nos inspiram a entrar na presença de Deus, que nos ensina como entrar na presença de Deus. Como era então esse culto mosaico aí no tempo de Moisés? Então era extremamente ritualista, no entanto era constituído de uma adoração enriquecedora. Então era cheio de rituais, né, de normas, de coisas que deveriam ser obedecidas rigorosamente. Não podia sair fora daquilo ali. Tinham leis, normas de todo jeito. Então era um culto muito formalista, muito ritualista, mas que para nós tem proveito nós estudarmos sobre esse culto, porque nós vamos aprender como chegar a Deus, não usando os mesmos objetos. Nós não somos judeus, nem temos uma religião judaísta, né? Não praticamos o judaísmo, mas nós temos o Espírito Santo em nós, nós somos templo de Deus e vamos a Deus a qualquer momento, a qualquer hora. Você basta fechar o olho e já está em comunhão com Deus, porque o Espírito Santo está em nós e nos liga direto, nosso Espírito, com Deus. Número 5. Com quem observamos os primeiros passos rumo ao retorno da verdadeira adoração a Jeová? Então nós vamos ver que o culto era frio, não havia aí a presença da música que auxilia esse culto, né? Não havia uma organização musical, e então Davi introduz isso. Davi é que vem introduzindo essa parte de louvor, de instrumentos, né? Corais, vocais. Então isso é introduzido, isso melhora, né? Deus se agrada disso. Agora veja bem, há muita diferença entre música simplesmente e uma música que nós falamos sacra. Por quê? Porque quando a música ela visa a manifestação de Deus, então ela está no rumo certo. A música tem que levar-nos até Deus e deve haver uma correspondência de Deus. Deus deve dizer: estou aceitando, recebi. Deve haver um retorno. Quando essa música não leva a esse retorno, então ela está fora do rumo, fora de propósito, ela não deve existir. Essa música, no culto a Deus, ela não pode levar alguém para pensar em namoro, em sexo. Essa música não deve levar as pessoas apenas a interrelacionamentos humanos, mas a música deve levar-nos a Deus e deve fazer com que Deus venha a nós. Quem deve aparecer então durante a música? Deus. Não é aí o cantor, a cantora, o instrumentista, né, o musicista, nada disso. Quem tem que aparecer é Deus. Então devemos pensar sempre nisso. Agora vamos ver na parte 1 o culto e o seu propósito. Então, de onde vem a essência do culto? Está na adoração ao Senhor. E nunca é demais enfatizarmos essa verdade. Pois a adoração vazia significa então culto frio e sem propósito. Então veja bem, a essência do culto, o principal do culto, a adoração ao Senhor. E sempre essa adoração ela deve ser
alegre, né? Com propósito de ter aí o retorno de Deus, a manifestação de Deus, a presença de Deus conosco. Nunca deve ser uma adoração fria, metódica, né? Aí regulamentada, nada disso.